Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Bom, vamos começar o programa de hoje com entrevista, né? Ontem nós mostramos aqui, na verdade a gente está desde a segunda-feira falando desse assunto, recebemos a doutora Cláudia Lawanda aqui, né, que é a presidente da Comissão de Saúde do nosso Legislativo. A doutora Cláudia explicava o motivo da audiência pública realizada na sexta-feira, a primeira audiência pública dessa atual legislatura. E nós repercutimos na terça-feira também, mostrando um pouco dos resultados, né, daquela audiência. Mostramos, né, que o presidente da Federação Nacional dos Médicos esteve na cidade, reunido com a classe médica também no dia seguinte. Fizeram uma assembleia, tivemos reunião com a classe médica. E hoje nós vamos voltar a falar deste assunto. Mas, infelizmente, né, voltamos a falar com uma atitude, uma ação, né, que é uma repercussão efetivamente desta audiência pública, de toda essa mobilização na área da saúde, que a gente tem que lamentar profundamente. Eu estou tendo o prazer de receber, né, não queria que fosse nessas circunstâncias, né, doutora Clarissa, mas estou tendo o prazer de receber a doutora Clarissa Guita aqui, e nós vamos falar de um assunto muito complicado, porque a doutora Clarissa, como a gente viu na matéria, né, participou ativamente da audiência pública, foi uma das maiores representantes da classe junto a essas discussões, mas, infelizmente, nós tivemos, né, a dispensa da doutora Clarissa praticamente 2 dias, 3 dias depois, né, a essa atitude. A gente entende, né, que não foi uma atitude correta, por conta, inclusive, dessa participação ativa da doutora Clarissa, e a gente vai ouvir um pouco, né, doutora? Eu sei que a senhora foi pega de surpresa, né? Fui. Bom dia, primeiro. Muito obrigada pela oportunidade, tá? E realmente uma situação muito triste e desagradável, né? Tudo começou, vou dar só um breve resumo, né? No meio do mês de agosto, né, nós fomos surpreendidos com a notícia que, de uma forma arbitrária, unilateral, a direção da FESO e do HCT, né, tomaram a decisão de retirar uma parte dos nossos ganhos, né? Essa parte era representada pelos convênios médicos, né? E como você sabe, o hospital é o único hospital que recebe a Unimed, né, os pacientes da Unimed, né? Então, realmente é um fluxo muito grande de pacientes. Então, é claro, o movimento passou de pequeno para enorme, né? E com isso também o nosso trabalho aumentou muito e a nossa remuneração em fruto disso também aumentou, né? Nada mais justo que a nossa remuneração aumentar. E de uma hora para outra, eles tomaram essa atitude de retirar tudo a partir agora do dia 1º de setembro. Ou seja, foi uma mudança imposta pela direção, sem ouvir a classe médica, de jeito nenhum. Inclusive consultá-la, né? Sim, e isso foi passado para uma reunião de chefia de equipe, composta talvez de 7, 8 médicos, mas aí a chefia de equipe é um cargo de confiança da direção. Então, logo, não nos representa, né? E, claro, os chefes engoliram aquilo, passaram para a gente e a gente tomou a atitude de quê? De verificar a legalidade disso, né? Isso pode? Isso não pode? Se isso fosse possível, vamos fazer o quê? Quem quiser continuar, continua. Quem não quiser, se retira. Tivemos vários pareceres, várias, né, ideias, várias, né, palavras concretas de que isso era ilegal, né? Fomos procurar o CREMERGE, o sindicato, e eu em especial, fui procurar o Sindicato dos Médicos de Petrópolis, né? Que me orientou e que me disse que naquela outra semana estariam presentes lá todos os líderes representantes da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, né? Que é um órgão forte, o órgão de Brasília, tem o mesmo peso da AMB, do CFM, são equivalentes. Cerca de 400 mil médicos representados. Sim, eles representam todos os médicos do Brasil, né? E eles acharam isso um absurdo, o jurídico estava presente, de imediato já nos deram parecer e já abraçaram a causa falando que iam nos defender nisso, né? Uma semana após, foi marcada uma audiência com o reitor da FESO, tá? Também estava presente a diretora do HCT e outros membros.
E de médicos estavam presentes eu e, se eu não me engano, mais uns 4, né? Além dos 2 vereadores, né? E do Dr. Jorge. Após a conversa, a explanação perfeita do Dr. Jorge, o reitor entendeu que aquilo era uma medida errada, ilegal, tanto que ele voltou atrás, né, aguardando uma nova proposta nossa, ou eles iriam pensar em alguma nova proposta. Bom, está bem documentado que eu e a minha outra colega, Silvia, que infelizmente também foi demitida hoje pela manhã, estávamos nessa reunião, né? Uma coisa lamentável, né? Eu tenho 10 anos de hospital, tá? A minha colega também tem por aí. E, enfim, vamos continuar a discussão. Marcamos uma audiência pública solicitada pelo Dr. Jorge naquela reunião com a reitoria, né? Como você disse, ontem essa audiência pública foi capa do Jornal Diário, né? Explícito lá a nossa presença, a nossa participação. E na audiência pública eu estava e uma outra colega estava, tá? E eu realmente estava lá representando os nossos interesses, porque é uma coisa ilegal que estavam fazendo e a gente tem direito de reclamar. Acho que no mundo de hoje não cabe mais essa arbitrariedade, essa coisa da mão de ferro. A gente acha que está errado, a gente tem que ver. Posso reclamar? Não posso? Posso reclamar? Vamos reclamar. Nós procuramos a via correta. Nada foi debaixo dos panos, né? A audiência pública foi feito o edital no jornal. A nossa assembleia, que foi feita no dia seguinte da audiência pública, teve publicação no jornal, né? E, enfim, participei da audiência pública e no dia seguinte teve uma reunião conosco, o corpo clínico prejudicado, que são cerca de 16 médicos. No universo de todos os médicos, os prejudicados efetivos são os médicos da clínica médica e da pediatria. Né? Então, nós estávamos presentes na audiência pública, eu em especial, eu e mais uma outra colega, e na assembleia com os médicos, né? Eu estava presente, o Dr. Jorge sempre se referia a mim como tendo sido eu a representante, realmente fui mesmo, e estava presente nessa assembleia o presidente do CREMERGE, o presidente do CRM-RJ, o Dr. Nelson Naum, tá? O presidente da seccional de Teresópolis, Dr. Paulo Barros. Isso para embasar toda a legalidade do processo. Para mostrar que foi uma assembleia, inclusive, foi uma assembleia validada, legítima, né? validada, uma assembleia com ata, registrada em cartório, uma assembleia convocada por edital. Não foi nada escondido, né? E nessa assembleia, o que foi decidido? Já que nós não estávamos lesando, tirando nada do que não seria nosso, nós votamos para continuar como estava. Até porque o Dr. Jorge solicitou que a universidade fizesse alguma outra contraproposta até o dia dessa nossa assembleia, até a véspera. Uma contraproposta que não fosse tirar tudo, né? Tirar 50%, enfim, eles não se manifestaram. Então, haja vista essa não manifestação da universidade, nós votamos para continuar como estava, abrindo o canal de negociação. Ele não sei se chegou, não teve tempo hábil de mandar esse ofício, mas como existiam lá representantes da direção, isso logo se espalhou, claro, né? E por total coincidência, ontem, no final do meu plantão, fui chamada para comparecer na direção do hospital, 6h30 da tarde, e foi pega um pouco de surpresa, não muito, porque a gente sabe que quem está na chuva, infelizmente, é para se molhar, né? Nós estávamos reivindicando uma coisa nossa, mas realmente a gente não achou que a universidade ia tomar uma postura tão feia dessa, né? E fica claro, uma perseguição, isso é um assédio moral, né? Porque isso tem, eu participei da audiência pública há 4 dias atrás, né? Eu participei da Assembleia dos Médicos há 3 dias atrás, né? Isso foi capa do seu jornal ontem, né? Então é uma coisa assim para a gente. O assunto está em discussão nas redes sociais. O assunto está em discussão. A população está discutindo. Houve um indicativo, inclusive, do próprio Dr. Jorge, né, com relação à necessidade dos vereadores interferirem nesse processo, né, na questão da gestão das unidades. A gente
viu lá discussões importantes, né, como a questão do financiamento dos hospitais, a questão da gestão da UPA através de uma organização social, ou seja, muitos assuntos foram discutidos. Mas a base da audiência pública era justamente essa situação em que esses profissionais, né, estavam ali sendo respaldados pela presença do presidente da federação, com a Comissão de Saúde. Uma coisa que nos chamou muita atenção foi a presença massiva dos vereadores. Estavam todos os vereadores, né, com exceção de um apenas, que se ausentou por questões médicas, mas para que você tenha uma dimensão de que a coisa realmente estava causando uma repercussão, né? Agora, a gente lamenta muito que, ao invés, né, de estar na audiência pública discutindo, ao invés de estar representada, né, também na Assembleia, a partir de uma pessoa, algum representante da direção, né, a FESO tenha saído dessa discussão, né? Então, houve oportunidade para estar na audiência pública, mostrar os contra-argumentos, né? Como a doutora Clarissa falou muito bem, não foi na audiência pública que foi colocada essa questão da contraproposta, foi numa reunião anterior, inclusive com participação dos vereadores, né? Lá com o doutor Luiz. Então, a coisa não foi de sopetão, né? Não foi uma coisa pensada de uma hora para outra, ou seja, já estava amadurecida, a questão era bem clara, né? Que era preciso rever uma arbitrariedade, que ficou clara que era arbitrariedade, tanto que a própria direção refez o seu primeiro pensamento, né? E tentou compor uma nova edição. Mas a gente lamenta profundamente, doutora Clarissa, primeiro, né, pelos seus préstimos no hospital. São mais de 10 anos de atuação com reconhecimento popular, né? A doutora Clarissa é uma das mais requisitadas na sua área dentro do hospital, não é à toa, é por conta dessa história que ela tem dentro da instituição, né? E a gente lamenta muito, porque, na verdade, a doutora Clarissa se colocou à disposição de uma classe inteira, não é a questão dela, né? Ela não está cuidando, é diferente de ir lá cuidar do seu salário, ela está cuidando, né? Está ali representando, participando das discussões de uma classe, né, que foi efetivamente prejudicada, inclusive com o reconhecimento da própria direção de estar sendo prejudicada realmente. Então, é óbvio que houve uma retaliação, né? E eu estranho muito esse tipo de atitude por parte de uma instituição que, inclusive, sempre prezou muito pela qualidade do seu corpo clínico, né? O HCT sempre foi um HCT, né, diferenciado por conta dessas pessoas que o compõem, né? Exatamente. E aí desrespeitar os direitos e a história dessas pessoas é um pouco complicado, doutor. Exatamente. Quem faz hospital, no caso, principalmente do HCT, são os médicos, né? A gente sabe que as instalações não são as melhores, a gente entende, mas eles em qualquer momento pensaram, né, em nós, né, nos chamaram após essas discussões para conversar. Olha, vamos tentar resolver, vamos tentar minorizar essas notícias, essas coisas. Não, realmente foi a mão de ferro, né? E eu perguntei ontem para a diretora que me dispensou algum motivo, alguma coisa. Não, você é uma ótima médica e tal. Houveram algumas trocas de plantão, quer dizer, coisas infundadas. Não tem justificativo. Né? E a minha outra colega... é clara, né? Isso, e a minha outra colega, Silvia, que foi dispensada hoje, a justificativa dela também foi uma descabida também, nada, Ou seja, a gente já ficou caracterizado, inclusive, que não é coincidência. Tem outra médica hoje também envolvida, que estava presente na primeira reunião também. Exatamente. Dispensada, né? Então, é realmente lamentável. É uma pena que a gente tem aqui, mas o nosso dever, inclusive, aqui encontra informação, já que estamos acompanhando o caso todo, é mostrar também. E eu espero, inclusive, que a direção, o nosso jornalismo já está em contato lá com a assessoria da FESO, eu espero que a direção do HCT venha ao público, né, tentar justificar uma atitude como essa. Eu sei que não vai ser justificada, porque a gente está percebendo que há uma retaliação por esse trabalho ativo de representatividade que a doutora Clarissa exerceu aí nos últimos tempos, né? Mas que é uma situação arbitrária e que a gente se surpreende muito que aconteça por parte de uma instituição tão séria e tão bem gerida como o HCT, né? É de surpreender mesmo. A gente está aqui, né? Quando a doutora Clarissa me passou essa informação, eu fiquei absolutamente surpreso com esse tipo de entendimento por parte da direção da HCT. E a gente tem que lamentar profundamente. Primeiro,
eu estou falando agora enquanto cidadão, né? Primeiro, da gente perder uma médica da qualidade da doutora Clarissa numa unidade pública, né? Que é o HCT. Isso não tem preço. Essa perda não tem preço. E a outra, realmente, é de se lamentar a postura, né, de uma instituição que, como disse o doutor Jorge muito bem na audiência pública, ela é uma instituição privada? Sim, mas também recebe dinheiro público e precisa do olhar, né, do fiscalizador público para com as suas atividades. Doutora Clarissa, a gente está aqui à disposição da senhora aí, né, a gente espera que realmente essa situação se desvencilhe da melhor forma possível, né, já que começou tão mal, né, que pelo menos ela termine bem. E só para um último comentário, né, essas manifestações, esses pedidos, essas nossas atitudes foram sempre orientadas pela FENAM, tá? Sim. E agora, nessa última assembleia, pelo CREMERGE, na figura Sim, do Dr. Nelson Naum. O presidente, né? Do presidente. Não foi nada da nossa cabeça. Sim. Foram orientadas e embasadas legalmente pelo que o presidente da FENAM e o presidente do CREMERGE nos disse e nos orientou. E a orientação nossa, quanto médico, o que está escrito no Código de Ética Médica é que nós temos que denunciar algo que não seja ético. E não é ético reter honorário médico. Claro. Não é ético tirar o que o médico ganha, o que é dele. Está carimbado por ele, é para ele. Discutir, diminuir, abrir um canal, tudo bem, mas retirar... Não pode. Não pode. Não é ético, não é legal. E eles fizeram isso exatamente para quê? Intimidar, né, claro, os outros que permaneceram lá, causar medo, e tentar calar o movimento e que todo mundo aceite o que eles fizerem de proposta. A verdade é essa. Foi para calar o movimento, intimidar e colocar medo. Infelizmente. O que a gente espera é uma mudança realmente de postura aí. Doutora Clarissa, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo espaço. E parabéns pela coragem também. Muito obrigada. E por esse desprendimento de representar os seus colegas também. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. E para você que nos acompanha aí, ó, daqui a pouco a gente está de volta. Olha, daqui a pouco eu vou receber aqui também no nosso espaço de entrevista o professor Leonardo Vasconcelos. Nós vamos falar um pouco sobre a relação da FAETEC com o nosso município. Tem notícia ruim, mas tem notícia boa também. Daqui a pouco a gente está de volta.